O canal da Igreja Virtual Amor e Fé, na pessoa de seus representantes, pastores Luiz Carlos e Clério Cerqueira, tem a honra de prestigiar a todos os inscritos ou ainda não inscritos, a reunião virtual de hoje, dia 30 de novembro de 2025, e com uma mensagem inédita e sempre atual e pertinente a qualquer época, sob a ministração do saudoso Bispo Renato Suete, o Bispo do Amor e da Graça. Participem e sejam preenchidos com a edificação da boa e perfeita Palavra de Deus. Na oportunidade, deixem seus likes e comentários. Graça e paz, da parte do canal da Igreja Virtual Amor e Fé, o canal das verdades que libertam. Até a próxima! É época da Igreja Amor e Fé desejar a todos um Feliz Natal. Sim, uma data simbólica, mas que sempre reativa em nós a lembrança do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gerando sempre em nossos corações a renovação de seu amor, fé e da sua maravilhosa graça. Nosso maior presente, abençoados de Deus. Você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Vamos à glória de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por aquilo que hoje, o Senhor tem para nós. Alegria. O Senhor tem uma palavra de alegria, uma palavra de reflexão, uma palavra da tua graça, e nós precisamos desta palavra para nosso crescimento. Ela é alimento para nós, Senhor. Por isso nós abrimos os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para podermos entender a poderosa palavra da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: Senhor Jesus, ó grande eu sou, ó grande Deus, com a chama da tua sabedoria, derramai sobre mim, sobre o meu coração, o entendimento, para que eu compreenda hoje a tua vontade e que jamais me falte esta palavra em meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. A Deus toda glória, honra, majestade sejam dadas. Digo obrigado, Senhor. Podem sentar. A mensagem que nós temos hoje para a igreja é muito importante, e eu peço a sua atenção e peço, por favor, toda a sua atenção, pois esta é uma mensagem especial e revestida ainda de maior importância, uma vez que nós estaremos agora trabalhando em São Paulo por um bom tempo, e não há previsão minha de estar de volta aqui no Rio de Janeiro. No entanto, o Espírito de Deus está aqui. Diga graças a Deus. E esta mensagem, ela é mensagem que, estando lá em São Paulo, Deus havia colocado em meu coração para que fosse a mensagem que eu viesse a dar antes de eu voltar, regressar para onde estamos trabalhando mais efetivamente, na cidade de São Paulo. O título desta mensagem chama-se Os Retardatários. Os retardatários. Vamos diretamente à palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 1. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Assim diz a palavra do nosso Senhor:
Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ainda no versículo 6 deste capítulo, o Espírito Santo assim diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns neste descanso, que nada mais é do que o reino de Deus, e por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Repita comigo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Os retardatários, o que é uma pessoa retardatária? Não é retardada, não confunda uma coisa com outra. O retardatário é a pessoa que se atrasa. Quando deveria estar aqui, ela está aqui. O caso do nosso planeta Terra, que está retardatário em relação ao planeta solar, mas isso não é assunto que eu quero abordar hoje. O planeta Terra, ele é retardatário. Porém, eu quero falar do nosso caso aqui. A palavra está falando de pessoas que ouviram as boas novas de Deus, porém foram indolentes e não levaram a sério o seu chamamento, nem a palavra do Senhor. E segundo a palavra diz que eles também ouviram, mas falharam, porque a palavra que eles ouviram não foi acompanhada de fé. Então, retardatários são aqueles, eu anotei aqui, que têm uma missão, e todos vocês têm. Todas as pessoas que congregam na igreja do Senhor Jesus Cristo têm que saber que tem uma missão. Não está aqui por acaso nem por casualidade. Todos têm uma função e uma missão. E por não desenvolverem aquilo que Deus lhes deu, elas retardam a sua vida espiritual, retardam a vida das pessoas que estão ao seu redor e, por extensão, retardam a evolução de toda a humanidade. Este assunto é muito, mas é muito sério, é seríssimo. Porque uma vez que nós nos encontramos na ignorância, nós temos o perdão pela ignorância. Mas quando nós sabemos que Deus nos chamou para uma obra de renovação, de transformação, de reforma, como é a obra que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo em amor e graça, você tem que parar a refletir e entender que tudo mais deve ser posto de lado em função da causa. Que causa? A finalidade para o qual Deus trouxe você até aqui: ouvir as boas novas que outros que aqui não estão ouvindo. A função de um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, de alguém que está na igreja do Senhor Jesus Cristo, é proporcionar crescimento, evolução a ela primeiro,
as pessoas que estão ao seu redor e proporcionar que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Porque só através do amor de Deus e da graça de Deus você pode estabelecer este reino. Então, preocupa-me às vezes se realmente você que está vindo aqui tem noção que Deus exige o seu crescimento espiritual, pois já é chegado o tempo de você deixar as brincadeiras de lado, de você deixar os disses-me-disses de lado, de você deixar as coisas da carne, as coisas de criança e passar para as coisas de adulto. Caso contrário, ocorre um retardamento na sua vida e este retardamento vai causar danos em sua vida. Vamos ler de novo como começa o capítulo 4 de Hebreus, e é uma epístola da graça de Deus. Ele começa dizendo: temamos, portanto. É que se temer, o assunto é sério. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no reino de Deus, ao descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ora, ele está se referindo àqueles que Deus prometeu para eles a terra de Canaã. Anunciou-lhes as boas novas, disse: vocês têm uma terra maravilhosa para vocês entrarem e viverem esta terra mana leite e mel. Deus, preparei para vocês e lhes darei todas as condições para que vocês ali cheguem, ali fiquem. Porém muitos, no meio do caminho, que é onde nós estamos, no meio do caminho, murmuraram, reclamaram, se tornaram irresponsáveis, indolentes, confundiram, como muitos confundem, a graça com libertinagem, ou a graça com falta de responsabilidade, quando a graça ela exige muito mais responsabilidade, porque a quem muito foi dado, muito será o quê? Cobrado. E aqueles, mesmo Deus lhes dando a promessa, eles foram retardatários, eles não entraram na terra que manava leite e mel. Hoje Deus chama você, cada um de vocês aqui, para um plano. O mundo está cansado de ver pessoas dando mau testemunho, de pessoas falando o nome de Jesus, falando que estão na igreja e sendo um péssimo testemunho. As pessoas estão cansadas. O cristianismo que se prega por aí não é um cristianismo, porque ele não cuida de coisas espirituais. Porém, para nós foram anunciadas as boas novas. Você sabe que você é um ser espiritual, que você precisa buscar as coisas espirituais em primeiro lugar. É óbvio que nós oramos pelas bênçãos materiais, porque Jesus falou: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Isso é lícito. Mas em primeiro lugar na sua vida deve estar o objetivo de servir a Deus em espírito e em verdade. Cada um de vós tem uma missão, porém esta missão ela fica retardada quando você, podendo vir à igreja congregar, você não vem. Falta muito, chega atrasado, não leva a sério a mensagem, ou pior às vezes, ouve a mensagem, mas a mensagem não é acompanhada pela fé, logo você ouve, mas não pratica. Você ouvindo e não praticando, você já se torna réu de juízo, porque você não pode dizer: eu não sabia. Você sabe que você tem que olhar as pessoas em espírito. Você sabe que nós temos que esquecer as diferenças que existem entre nós segundo a carne, e nos amarmos, e nos compreendermos, e nos tolerarmos, e como disse Paulo, suportai-vos uns aos outros em nome da causa. A causa é: Deus colocou dentro de você a semente do reino de Deus para que seja espalhada. Você é aquela pessoa que Jesus chama de luz do mundo. Luz é para iluminar. Luz é para iluminar.
iluminar. Necessário é que você verifique se a sua vida está dando luz. É necessário uma reflexão. Será que eu estou dando... Veja bem, às vezes a pessoa fala assim: o perigo é você pensar que você está na igreja como um ser passivo. Você vem aqui, às vezes a pessoa pensa que ela vem à igreja só para ficar sentada, ouvindo a mensagem. Ela ouve, dá uma ofertazinha, dá um dízimo e vai embora, e pensa que a vida cristã se resume a isso. Não, Deus trouxe você para você ouvir algo, aprender e participar desta obra, de uma maneira ou de outra, dando um bom testemunho, dando um bom exemplo. Mas para isso a palavra tem que entrar. Tem que entrar e você levar a sério. Você tem que entender, Deus tem uma missão para você. Agora, enquanto você estiver olhando para o defeito do seu irmão que está do seu lado, para o problema que você viu ali no canto, o problema que você viu na esquina, você não pode desempenhar a missão que Deus tem para você. Se eu fosse olhar para os meus pastores segundo a carne, como haveria igreja do Senhor Jesus Cristo? Como? Porque são homens, são mulheres, são pessoas que estão em carne. Eu olho para eles como seres espirituais, como homens e mulheres de Deus, e confio na unção que Deus lhes deu. E assim sendo, eu entrego nas mãos do Espírito Santo, deixo as diferenças de lado e vejo aquilo que há de bom neles. E todos nós temos muito mais coisas boas do que coisas ruins. Depende dos seus olhos. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Você vê tudo de bom. Mas se seus olhos são maus, todo o seu corpo está em trevas. Tem pessoas que só sabem ver defeitos nos outros, são retardatários, estão atrasando a si mesmos, estão atrasando a quem está ao seu redor, estão atrasando a própria humanidade. A humanidade espera a evolução dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus possam dar vida à criação de Deus. Está escrito lá em Romanos que a criação de Deus aguarda a revelação dos filhos de Deus. E nós aqui estamos sendo muito bem ensinados, e precisamos aprofundar mais. Eu não posso mais ficar pregando água com açúcar. Nós temos que aprofundar as coisas mais espirituais, as coisas mais excelentes, e avançar no crescimento espiritual da igreja. Então, enquanto tiver alguém agarrado na carne, a gente às vezes fica impedido de avançar, porque a carne se mete no meio. E você vê como Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 5 versículo 11. A igreja aqui do Rio de Janeiro e Madureira possui uma responsabilidade muito maior do que as outras, porque durante 8 anos eu estive aqui todos os dias trazendo mensagens espirituais, trazendo exortações de palavras que vão ao seu espírito. Então há que se cuidar para não ser um retardatário. Paulo disse: a igreja dos hebreus era uma igreja que se encontrava retardatária. E quero dizer para você também, meu irmão, que vai me assistir na televisão, você que vai me assistir na televisão, você que vai ouvir esta mensagem, talvez você esteja numa igreja, mas quais são os frutos que você está dando? Você está transformando a sua família com as suas atitudes? Você está transformando o ambiente que você trabalha com as suas atitudes? Porque a luz do mundo está em você, o grande eu sou está em você. Mas se você não evolui espiritualmente, esta luz fica ofuscada. O cristianismo verdadeiro precisa aflorar, e ele está nascendo aqui. E os daqui precisam assumir a sua parte, a sua responsabilidade, e entender que nós estamos aqui para transformar, nem por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, todo um sistema caótico religioso que aí está, todo um sistema carnal, retardatário e atrasado. Então, que nunca aconteça conosco
se é que já não possa estar acontecendo com alguns, o que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Veja como o apóstolo diz para estes hebreus. Ele diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tende tornado tardios em ouvir. Então fala muito, mas não ouve, não aprende, não medita, não reflete na palavra. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então o que aconteceu com aquela igreja? O apóstolo queria avançar e falar das coisas mais excelentes, das coisas superiores, das coisas espirituais. O assunto, quando o assunto é espiritual, são muitas coisas que nós temos para falar, mas ele não podia avançar porque a igreja estava retardatária. Vocês estão compreendendo? Eu estou trazendo esta palavra como exortação à igreja do Senhor Jesus Cristo no Rio de Janeiro, especialmente aqui em Madureira, porque estou fazendo a reunião aqui. Que vocês nunca se deixem tornar retardatários. Estão entendendo? Se nós quisermos avançar aqui, e vamos ter que avançar nas coisas espirituais, nós vamos avançar. Mas se você não pegar o bonde, você fica parado na estação e o bonde passa. E esse que não pega e fica, o que resta para ele, eu não queria estar no lugar dessa pessoa. Bispo, o senhor está pregando condenação? De maneira nenhuma. Estou pregando exortação, e verdadeira e séria. Ou você evolui, ou você cresce espiritualmente, uma vez que você está recebendo alimento, ou a sua vida pode se tornar uma vida bem difícil de ser vivida. Porque temos uma missão: ser luz do mundo, reformar, mostrar o Jesus ressuscitado que quer se manifestar nesse mundo por intermédio de você. Jesus vai se manifestar por intermédio de você. Você está sabendo hoje que o grande eu sou habita dentro de você. Você tem responsabilidade ao saber destas coisas. Você possui uma responsabilidade ao saber dessas coisas. Nada pode ser mais importante já do que você desenvolver o que Deus tem para você. E mas, se Deus semeou você para você, cada um tem um dom, você sabe, né? Tem pessoas que quando a gente fala assim, eu tenho que ser pastor, eu tenho que entrar no grupo de evangelismo. Não. Uns vão sentir vontade e devem fazer porque Deus colocou. Outros, a sua função é você vir, sentar, semear, patrocinar a obra, dizimar com fidelidade, prosperar e patrocinar. Mas também você tem a sua casa, tem a sua família, tem o lugar que você trabalha, e lá é para você estar dando testemunho do Cristo ressurreto. Mas para isso tem que crescer. A igreja tem que sair da infantilidade, aquela infantilidade que fica sempre, você ouve um comentáriozinho a respeito, comentários que envergonham aquele que está crescendo espiritualmente, comentários sobre a carne, e que não sei o que, e etc e tal, e que o fulano, comentários de carne, porque esta igreja aqui sabe que é carne e espírito, conhece as obras da carne, e sabe que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, então tem que pegar as obras da carne e jogar de lado, e entrar no reino espiritual. É muito importante. Esta igreja aqui estava retardatária, e o apóstolo disse: aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido, palavra para o espírito, é para os adultos, para aqueles que pela prática
Não adianta você ouvir: ô bispo, que mensagem maravilhosa, mas que mensagem linda, se você não pratica o amor na sua vida, porque o cumprimento de toda a vontade de Deus é o amor, e o amor respeita, o amor não se ressente do mal, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Se você não pratica isso, já vou lhe mostrar o que a palavra diz a esse respeito. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você sabe muito bem, o que é mal, o que você deve, o que você não deve fazer, o que você deve e o que você não deve falar. Ninguém pode dizer: não sei, sou neném, criança ainda. Já sabe. Quando você começa a dar vazão ao seu homem exterior, e você começa a criticar alguém, a criticar um irmão, a criticar qualquer pessoa, você está dando vazão ao retardamento espiritual da sua vida. Você está sendo retardatário, você está impedindo a você de crescer, impedindo as pessoas, mas você não pode impedir a Deus. Aí que está o problema, porque agindo Deus, quem impedirá? Então, o que acontece com o retardatário? Aquela pessoa que já está ouvindo a palavra, já era para estar dando frutos, já era para estar sublimando os defeitos dos outros, mas ela não, ela está sempre vendo defeito, está sempre vendo erro, está sempre vendo erro. Deus é longânime, dá um tempo, mas depois, o capítulo 6 aqui, no versículo 4 diz assim: é isto aqui que fala, ó. Tem gente que pensa que aqui está falando de pecado. Pecado aqui é você não amar, é você receber a palavra do amor, da luz, e não praticar. Hebreus 6, versículo 4. Veja o que está escrito aí: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram o quê? Iluminados. O que ilumina é a palavra do amor e da graça. Uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, não o pão físico, não o suco de uva, mas o dom celestial, as coisas do Espírito, não o batismo em águas, mas o batismo de Cristo. Como vocês bem têm aqui nesta igreja, e se tornaram participantes do Espírito Santo, porque você sabe que você, o grande eu sou, está dentro de você, então você é participante de Deus, das coisas de Deus, não é verdade? É ou não é? E provaram a boa palavra de Deus. A boa palavra de Deus é a palavra da graça. É isso aí. Mas vamos, olha aqui, vamos ler. Não bata palma agora não, tá? Eu gosto que vocês batam palma e vibrem bastante, mas quero que você reflita. E provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. O que é provar os poderes do mundo vindouro? É sentir o seu espírito, porque no mundo vindouro a sua carne não vai existir. Você vai existir com o que é seu, com a sua natureza real. A sua natureza real é espiritual. Você já se sentiu em espírito? Sim ou não? Você alguma vez orando ou na igreja ou no louvor, você fechou seus olhos e sentiu só o seu espírito, como se você não estivesse em carne? Então você provou dos poderes do mundo vindouro. É isso que é provar dos poderes do mundo vindouro. Se você já teve essa experiência, é impossível a pessoa estar nessa igreja aqui e não ter essa experiência, porque o Senhor fala para o espírito, ativa o seu espírito, você um dia vai sentir o seu espírito. Aí você vai, é como Paulo diz, conhecer como é conhecido, né? Estas pessoas que provaram o que nós provamos e caíram. O que é esse cair aqui? As pessoas no sistema pensam que caíram porque falaram palavrão, cometeram isso. Caíram é que elas receberam a iluminação, mas não divulgaram aquilo que receberam. Não receberam a luz, mas se negaram a ser luz do mundo. Uma vez que foram chamadas, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Não tem, na graça de Deus, você não pode, olha, se arrepende de novo, aconselho que você se batize nas águas de novo. Isso é brincadeira, isso é lero-lero, isso é brincadeira de jardim de infância.
das igrejas que não têm conhecimento das coisas espirituais. Mas aqui não, você já provou dos poderes do mundo vindouro, você vai fazer o quê? Vai se arrepender o quê? Você vai ter que voltar para o sistema para depois voltar para cá? Não tem cabimento, acabou. Você já sabe. Que Deus ilumine você para você entender essa palavra. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha, ignomínia, vergonha. Cada vez que você fala mal de um irmão, você fala mal de uma pessoa, faz um comentário a respeito de uma pessoa, só isto, aí você já está crucificando de novo o Filho de Deus, expondo à vergonha. Porque ele foi crucificado para que você não viva mais para si mesmo, mas viva para aquele que te amou e morreu por você. E viver para ele é viver no amor. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem 2 pilares: amor e graça. Se você não está nesses 2 pilares, você não está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar fisicamente, mas você não está no Espírito. E se não está no Espírito, não está. Porque só o que existe é o quê? É o Espírito. Não é verdade? Amém? Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. A terra é você que absorve a chuva que frequentemente cai, a palavra, e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está de quê? Da maldição, e o seu fim é ser queimado. Ele está falando no caso aqui da terra, que fica queimada. Mas a pessoa também que recebe a iluminação e se nega a dar amor, e se nega a ser participante da obra para o qual Deus com grande honradez a chamou, porque é uma honra para mim estar aqui, e deve ser uma honra para você estar aí, é uma honra para nós estarmos nesta igreja, que você sabe que é única, é uma honra para cada pastor, é uma honra para o bispo Renato, é uma honra para você. Nós estamos comendo do melhor, nós estamos recebendo do melhor. Deus escolheu o melhor dele e decidiu, pela sua soberania, dar para nós, para vocês. Então digam todos graças a Ele. É momento de dar fruto. Dê agora uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga aleluia. É tempo de desperta, tu que dorme. Desperta. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que se multiplicar. Tem. Não existe geografia, não existe nada. Eu vou para onde Deus me mandar, para que haja crescimento na igreja. Por isso nós estamos em São Paulo, por isso nós estamos aqui hoje. O que você aprendeu nesses anos, está na hora de você começar a dar frutos. Dê frutos para o Senhor. Dê frutos para o Senhor. Quanto a vós outros, todavia, eu espero que esta palavra seja para vocês. Quanto a vós outros, todavia, ó amados. Aqui ele citou um exemplo de pessoas que ouvem a palavra, mas não estão nem aí. A pessoa ouve a palavra, recebe a palavra, mas ela não está consciente que ela é uma pessoa que tem um chamado para fazer algo para esta graça e para o amor de Deus. Ela não está nem aí. Agora, quanto a vós outros, e aqui eu recebo que aqui entra a igreja que está aqui. Você veio aqui hoje, você está aqui, você se esforçou para estar aqui, amém? Muitos não vieram, né? Não é verdade? Muita gente poderia vir, mas não veio. Você está aqui, glórias a Deus. Tem gente que acha que congregar é de vez em quando. Se já conhece, tem que congregar e descobrir o que Deus tem para ela dentro da igreja. Senão, você se torna um retardatário e as coisas não andam na sua vida, as coisas ficam paradas. Então diz assim: quanto a vós outros, eu recebo que seja para vocês. Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Quer dizer, eu estou consciente de que vocês, para vocês Deus tem o melhor. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho
falando para você que tem se dedicado. Tem pessoas aqui que amam trazer a oferta para a igreja, que ora, Senhor, me dê prosperidade para eu trazer oferta. Enquanto que tem pessoas que estão vindo aqui, sabe que é necessário no segundo domingo aquela colaboração, já está na hora dela aprender a dar o dízimo, e a pessoa não, depois eu resolvo isso, depois. Já está na hora da pessoa avançar. Ela sabe que Deus, ela está aqui para colaborar financeiramente, colaborar com a sua presença, colaborar com a sua palavra, colaborar com a sua paz, dando paz, orando pelas pessoas, ao invés de estar falando mal dos outros. Essa pessoa, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, você que é sincero, e do amor que evidenciastes para com o seu nome, porque servistes e ainda servis a quem? A quem? A Deus. A Deus? Não, aos santos. Então Deus está falando que Deus ama aquele que está servindo aos seus irmãos. Às vezes você está servindo com oração. Quem me dera que todo mundo nessa igreja orasse por mim, porque eu sei que muita gente ora, mas tem gente que não ora. Tem gente que gosta de mim, mas não ora por mim. Eu preciso que ore. Que adianta eu gostar de você e não orar por você? Não é verdade? É ou não é? Eu tenho que orar para acionar o ministério dos anjos na sua vida. E você deve orar um pelos outros. Orar pela igreja, orar pelo crescimento da igreja, orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo, orar pelos pastores, ao invés de ficar às vezes reparando defeito no pastor A, no pastor B. Cada pessoa é diferente, mas Deus está em tudo, Deus está em todos, e é para Deus que nós olhamos. Tem que acabar com isso. Carnalidade é normal no sistema. Você tem um pastor numa igreja, quando você tira o pastor, o povo vai embora, porque agarrados estão no homem. Aqui nós tratamos das coisas espirituais. Enquadre-se nas coisas espirituais, porque Deus está em todos e está no tudo. Não, que você não seja esse retardatário. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, gente, está vendo? Para que não vos torneis indolentes, mas olha que lindo, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência ou longanimidade herdam as promessas. Diga: eu recebo esta palavra na minha vida. O assunto é sério. É momento de você parar de pensar que isso aqui é brincadeira. Óbvio que nós somos pessoas felizes, estamos contentes em toda e qualquer situação, mas há uma missão para cada um de vocês. Nós temos que dobrar a produção. Fala com o pastor Del, o jornal, esse jornal tem que dobrar a produção dele, e nós temos que espalhar muito mais esse jornal por aí. É uma vergonha. Quantos jornais nós tiramos aqui? 6.000 por mês? É muito pouco. Uma vez por mês só sai esse jornal. E tem igrejas aí que não tem nada de espiritual para falar. Eles têm um jornal uma vez por semana, e eles fazem milhares e espalham para tudo quanto é canto, porque as pessoas que estão lá dentro, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero espalhar. Tadinhos, tem boa vontade, mas não podem nem fazer nada, porque vão espalhar o quê? Não conhece a graça de Deus. Nós conhecemos a graça, tem que dobrar. Grupo de evangelismo tem que espalhar estes jornais. Tem que haver colaboração fiel, porque não podemos nos contentar somente de estar com um horáriozinho na televisão, não. Nós temos condições de ter um horário na televisão, não só para o Rio, não, é para o Brasil inteiro, e temos que fazer a igreja chegar em outros lugares. É missão nossa, é isso que vai lhe dar prosperidade, vida abençoada. Você orar para que isso aconteça, você proporcionar condições para que a igreja cresça, orando e semeando o seu amor. É necessário crescimento. Eu fiz reunião com os pastores desta igreja e disse: a ordem é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho, porque já temos a graça. Não vamos andar em obras, vamos andar sim em obras de antemão preparadas. Mas como crerão se não houver quem pregue?
Como que as pessoas vão sair do sofrimento que elas estão? Quem ouviu o programa Nossa Voz aqui domingo? Está vendo? Poucos ouvem. Deveriam ouvir, porque é um programa da sua igreja. Ali você está vendo a vida da igreja acontecendo ali. Tem gente que não está nem aí. Deveria ter ouvido, para você ver como pessoas sofrem, como uma pessoa que ligou, sofrendo, mas ela ouviu o horário que está ali sendo pago, não por pouco dinheiro, um horário, tudo é caro, através de você que colabora. Bênção para você que colabora. Ela ouviu e descobriu a luz de Deus através da palavra da graça na igreja do Senhor Jesus. Se não houvesse aquele horário ali, a gente ali pregando, como que essa pessoa ia saber da verdade? Se eu não tivesse um dia me esforçado para estar na rádio, em algum lugar, falando da graça de Deus, você também não estaria aqui. Então proporcione que outros também conheçam, e faça também você a sua parte no seu dia a dia, falando para as pessoas, divulgando esse jornal, aonde quer que você vá, porque esse jornal chama-se Verdades que Libertam. E o que as pessoas estão precisando é da verdadeira libertação. Não é verdade? Então, nós queremos avançar e deixar esta mensagem para você, que é obrigatório o crescimento e a evolução espiritual daquele que recebe a mensagem espiritual. Você sabe qual é o objetivo que Deus espera de todo aquele que recebe a palavra do Espírito? Você sabia que Deus espera que você busque a perfeição? Não segundo a carne, mas segundo o Espírito, para você também poder chegar a esse ponto? Deixo para vocês, para a meditação de vocês, o sentimento do apóstolo Paulo neste sentido. Filipenses capítulo 3, versículo 8. A ver se você depois adquire essa fita ou este CD e ouve umas 10 vezes e tal, ouvindo sempre, para você, o Espírito fazer você entender aquilo que às vezes a gente não fala, mas o silêncio fala. Você conhece a voz do silêncio? O silêncio às vezes fala mais do que o som. Capítulo 3, versículo 8. Olha o sentimento que cada uma pessoa deve ter nesta igreja, se é que ela está nesta igreja, coração, corpo, alma e espírito. É o sentimento do apóstolo Paulo, que diz assim: sim, 3:8 Filipenses, deveras considero tudo como quê? Como perda. Ele falou: tudo que este mundo pode me oferecer, eu considero como lixo. Nada me interessa, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Isso sim é que importava para Paulo. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, que em outra tradução significa lixo, para ganhar a Cristo. Então Paulo disse: eu não quero saber se falam de mim, da minha honra, de isso, eu não quero saber de nada. Eu considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Que eu sou bom, que eu fiz, isso é lei. Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para
de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Paulo queria? Paulo queria morrer e vencer a morte como Cristo venceu e alcançar a ressurreição. Olha o objetivo da vida dele. Ah, mas Paulo era Paulo, e você é você, e eu sou eu. As pessoas esquecem que Jesus falou assim: vem cá, você crê em mim, você fará coisas iguais às que eu fiz e outras ainda maiores, porque eu já estou indo, e vocês ficam aqui com o meu conhecimento. Não é verdade? Aí ele diz assim: isso aqui é mistério puro. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Paulo está dizendo: eu não estou aqui ressurreto, não, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Você foi conquistado para o amor, para a evolução espiritual. Você está aqui no planeta Terra, cada um de vocês está aqui para ser um ponto de luz. Então você vê à noite, um lugar escuro, quando falta luz. Quando você está no avião, você vê chegar a luz, começa a chegar a luz, começa os pontinhos de luz, né? Começa a iluminar, aí de repente fica tudo o quê? Claro. Nós estamos aqui para multiplicarmos o amor e a graça de Deus e tornarmos esse mundo claro, na luz do amor de Jesus. Você, diga: eu sou um ponto de luz. Você é um ponto de luz, mas tem que ser banhado na luz e viver nas coisas do Espírito, para que essa luz se acenda. Ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Diga: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece das coisas da carne, da sua preocupação com as coisas que você pensa que são suas. É o meu carro, é a minha casa, é o meu dinheiro. Você não tem nada, tudo que você tem é empréstimo de Deus. Larga de se preocupar com estas coisas e Deus lhe dará tudo aquilo que você precisa e não lhe faltará nada. Para com este egoísmo de querer aquilo para você. É meu, nada é seu, tudo é de Cristo, tudo é de Deus. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Isso eu faço das palavras do apóstolo Paulo minhas palavras, pois aqui está a minha vida, o meu ministério, aqui está o que eu persigo e procuro perseguir, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, às vezes, a pessoa fala assim para mim: ah, bispo, o senhor não sente saudade? Eu moro numa casa que não é minha, mas é uma casa muito agradável. Eu moro num lugar muito agradável, muito mato, gosto de mato, todo mundo gosta, fresquinho. Bispo, o senhor não sente saudade desta casinha? Porque o senhor está indo para São Paulo. O senhor não sente saudade disso? Eu não sinto saudade de nada. Sinto das pessoas, porque amo as pessoas, então a gente sente saudade das pessoas, de vocês, isso eu sinto. Mas como sinto saudade de vocês aqui, sinto saudade também dos que estão lá, porque todos são a mesma família. Então eu sinto saudade dos pastores. Eu não sou uma pessoa insensível, pelo contrário, eu tenho sensibilidade demais. Às vezes até preciso pedir a Deus para o Senhor: não me deixe tão sensível, porque eu fico muito chorão e tal. Então eu tenho saudade das pessoas, porque eu amo as pessoas. Eu estou nesse ministério porque eu amo as pessoas. Mas sentir saudade de lugar, de objeto, de roupa, de casa, de automóvel. Olha, quer saber de uma coisa? Isso tudo para mim é lixo. Mas lixo mesmo. Eu não tenho saudade de lugar físico, eu não tenho apego, eu não tenho pátria, eu não tenho lugar. Eu sou nascido dos céus, vim aqui com missão celestial, para o céu voltarei. E aqui eu não me apego a nada, aqui eu não quero nada, porque as coisas deste mundo são ilusão. Bispo, por favor, tome juízo. Alguns amigos meus falam assim, que me amam. Eu entendo porque eles falam assim: tome juízo, compre
um terreno que seja para o Senhor, o seu futuro, para você ter uma casa. Não quero nada, tendo que comer e dormir e vestir, tá bom. Porque o que eu vou fazer da vida? Quando eu tiver com 100 anos, eu vou estar pregando a palavra da graça de Deus. Mas sem dúvida, e se eu tiver com 140 anos, que eu vou chegar lá, 150, e tiver velhinho, não tem mais condições de falar, eu vou estar escrevendo com uma lupa desse tamanho assim, de aumento. Vou estar fazendo alguma coisa em prol, porque eu não tenho condições de viver fora disso. E enquanto eu estiver fazendo, Deus está me sustentando. Está entendendo? Deus vai me sustentar. Como me sustenta? Deus não me sustenta? Deus me sustenta. Eu não tenho nada, eu tenho roupa, eu tenho que ter comida e lugar para dormir. Tem que chegar e dormir bem, com tranquilidade. Para que eu quero mais? Um automóvel para me deslocar. Um automóvel para me deslocar. Tem que andar para... O que eu quero mais? Enquanto tiver vida aqui, eu quero apenas servir a Deus. Enquanto eu estiver servindo a Deus, Ele vai estar. Deus provê tudo para mim. Não me falta nada. E eu não esbanjo nada. Os pastores que estão mais próximos de mim sabem disso. Se eu estivesse mentindo, eu estaria passando vergonha na frente deles. Eu não esbanjo, a minha esposa não esbanja. A gente vive com aquilo que precisa para viver. Então quando eu tiver com 100, 120, 200 anos, eu vou estar fazendo alguma coisa dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a minha paixão, minha vida, é tudo para mim. E Deus vai estar me suprindo e me dando, principalmente, a coisa mais importante que uma pessoa pode ter, e que você tem quando você cumpre o seu ministério, seja ele qual for: ter felicidade no coração. Isto é o maior bem que alguém pode ter. Este é o maior bem que uma pessoa pode ter. E eu posso dizer para você: eu tenho felicidade, porque meu coração não se apega a nada disso aqui. Nada. Meu coração só tem um apego: fazer aquilo para o qual eu fui chamado, a vontade de Deus. Que seja assim na vida de cada um de vocês. Que você pense mais em dar do que em receber, porque você vai receber muito mais do que você dá. Aí muita gente confunde igreja com lugar só de recebimento de bênçãos. Não, é lugar de doação, porque Cristo deu mais, mas ninguém recebeu maior glória do que a dele, pois ao nome dele todo joelho se dobra. Não é verdade? Quer honra, quer bênçãos, serve a Deus em espírito. É a melhor coisa que pode acontecer. Declaro que esta igreja que vocês jamais sejam retardatários, mas contribuam para a evolução do amor, da graça de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo e da humanidade toda, porque a humanidade toda espera por você. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Quem recebe esta palavra? Você recebe esta palavra? E vamos estar de pé em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título desta mensagem chama-se Hoje Retardatários, e esta mensagem é uma mensagem para reflexão e crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma breve oração e quero pedir depois ao pastor Roberto, pastor Rafael e pastor Adilson que façam a oração da realização. Nós vamos orar para que cada mês você realize um desejo do seu coração. Mas antes, eu como bispo da igreja quero trazer esta mensagem absolutamente espiritual para a igreja. Amém? Eu faço esta oração, depois eles vão orar pelas suas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Seja uma oração breve, cada hora, mas que todos orem concordemente para que tenhamos os testemunhos conforme determinamos. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, que esta mensagem seja compreendida, seja entendida como vinda da parte do próprio Deus,
para a igreja. Que esta mensagem de hoje venha fazer com que aqueles que estavam sendo retardatários e deixando de lado as coisas espirituais em detrimento das coisas carnais, acordem a tempo de ver que o Senhor tem uma vida maravilhosa para aquele que cumpre a tua vontade. Sendo assim, meu Deus, eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo que o teu Espírito venha iluminar a vida de cada filho teu, que o teu Espírito venha trazer para cada um a consciência da responsabilidade que nós temos de divulgar, de propagar esta palavra do amor e da graça de Deus. Que nós não sejamos indolentes, como aqueles que um dia receberam as boas novas, mas não acompanharam as mesmas pela fé e ficaram no meio do caminho, mas que nós cumpramos o nosso ministério e objetivo para o qual Deus nos trouxe até aqui. Esta é a oração que eu faço por esta igreja, Senhor, desejando que o grande eu sou venha manifestar o seu amor, o seu poder no coração de cada filho de Deus aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, pois todos que estão sendo iluminados responsabilidades têm para com o amor e para com a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, meu Deus. Senhor Jesus, graças te damos por essa reunião maravilhosa. Graças te damos, ó Deus, pela palavra que o Senhor trouxe hoje através do nosso bispo Renato Suede. E eu oro também, meu Deus, para que os desejos de cada coração que aqui se encontre seja realizado. Nós estaremos orando aqui para que tudo quanto os seus filhos precisam, desejam, necessitam, venha realizar, meu Pai. Então, Senhor Jesus, olha para o desejo de cada coração, seja a bênção financeira, familiar, conjugal, sentimental, seja saúde, meu Deus. O Senhor sabe o que este homem, esta mulher precisa e necessita para viver bem e feliz. Então, meu Deus, dá ordens aos teus anjos, ó Pai, para que ministrem em favor da vida dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Esta, ó Deus, é a minha oração, ó Pai. Sim, meu Deus, aqui estão os seus filhos, meu Pai, que acreditam, meu Deus, que as bênçãos estão sendo derramadas na vida deles, né? Porque a sua palavra nos diz que nem olhos viram, meu Pai, e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós, meu Deus. Então que se faça, meu Pai, todas as bênçãos sejam derramadas em nossas vidas, meu. Tudo aquilo em que seus filhos, meu Pai, necessitam, que sejam, meu Pai, derramadas coisas sobrenaturais, bênçãos sem medidas, meu Pai, na vida de cada um desses, porque eles, meu Pai, valorizam o sacrifício que o Senhor fez por nós, valorizam a sua graça, meu Pai, e eles acreditam, meu Pai, que tudo eles podem no Senhor que os fortalece, meu Pai. Então, meu Deus, que seja derramada agora as bênçãos sem medida, o sobrenatural na vida de cada um desses, meu Pai, porque eles só têm o Senhor para quem contar, e o Senhor é tudo e está em todos, meu Pai, graças a Deus. Sim, meu Senhor Jesus, de acordo com estas declarações que foram feitas por homens de Deus, que estão neste momento ministrando em favor de todo o teu povo, eu me uno a estas orações, a estas declarações, e determino o melhor acontecendo na vida de todas estas pessoas sem exceção, e que a partir de hoje cada um aqui se firme ainda mais na tua graça e no teu amor, e que a partir de hoje todos aqui assumam um compromisso com o Senhor, assumam um compromisso com a tua igreja, com a tua palavra em graça e amor, e aquele
aqueles que agirem desta maneira, aqueles que seguirem as instruções, Senhor, receberão o melhor em suas vidas. Levante as suas mãos para o alto e diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, a partir de hoje, depois de ouvir a tua palavra, eu assumo um compromisso ainda maior com o Senhor, com a tua graça, com a tua igreja. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor e estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Diga bem alto comigo: Senhor Jesus, usa-me, Senhor, pois eu desejo, a partir de agora, dar muitos e bons frutos. Diga: eu assumo um compromisso de estar na tua igreja, perseverando em oração, para que os desejos do meu coração, todos eles, sejam realizados, e já estão sendo, em o nome de Jesus. Diga: Senhor, que na minha volta para casa, os teus anjos ministrem em meu favor, me livrando dos acidentes, dos homens sanguinários, dos assaltos, do perigo, de todo o mal. Eu recebo que estou protegido pelos teus anjos e pelo Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E que toda a igreja diga amém, diga graças a Deus, diga graças a Deus, e dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus, bem fortes palmas para Ele. E até domingo às 7 da manhã e também às 9:30 da manhã. Graça e amor, fiz esta canção, sabendo quem sou, de onde vim e pra onde vou. Com o amor de Deus, quero cantar pra você, sempre buscou, mas nunca encontrou amor. O amor de Deus está aqui. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. Eu também já andei assim como você, buscando por obras encontrar a paz de Deus. Mas só na graça de Deus pude ver quem eu sou. Escolhido, amado, predestinado sou. Você também está assim.
e vencedor. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. O amor de Deus está aqui. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. Canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com você, em todos os instantes.